Assim, rapaziada, o que sempre vai chamar a atenção das pessoas aqui na internet é a famosa hipocrisia. Também não vou generalizar e falar que, sei lá, mano, algumas pessoas são hipócritas e outras não. Na real, todo mundo aqui já foi hipócrita alguma vez ou sempre é. Eu já fui, você já foi, várias pessoas que estão vendo esse meu vídeo aqui também já foram. E até muitas das vezes isso acontece quando as pessoas acabam até esquecendo de algo que elas fizeram no passado e estão criticando agora no presente. Eu, por exemplo, já errei várias vezes com algumas coisas. Criticar algo no passado e agora no presente você tá fazendo aquilo que você tinha criticado. Bom, eu já cometi esse erro, você já cometeu, eu acho que todo mundo já cometeu erros assim. Porém, temos que separar um lado também, né, rapaziada? Você não se lembrar de algo que você tinha criticado e agora tá fazendo é uma coisa. Agora, você ter consciência daquilo que você tá fazendo, ser daquilo que no passado você tinha criticado, aí já é uma coisa totalmente diferente, porque você sabe muito bem, você lembra. Eu sei que parece até meio que disco arranhado, mas hoje eu não vou falar apenas assim do Felipe Neto, mas vou falar em geral, não só do Felipe Neto, como também de vários outros influenciadores. E não fala nada, não abre boca pra nada mais pra comentar a respeito de política quando mais precisamos. Vocês que acompanham meu canal há mais tempo sabem muito bem que eu sempre fui uma pessoa que não gostava de comentar muito de política. Além de que é uma parada que divide muito o público, algumas pessoas assim vai concordar e outras não, o que é bem normal, até porque meu canal é de opinião. Então sempre vai ter essa divisão assim em qualquer canal que comente assuntos polêmicos, por exemplo. Porém, eu não vou negar, eu sempre tava evitando comentar a respeito de política. Só que hoje em dia, rapaziada, não tem mais como. É uma coisa que tá impregnado na gente e a gente tem que falar. Principalmente quando isso afeta diretamente todos nós. Na época que tava tendo a eleição lá pro Lula ser eleito, muitos influenciadores, não apenas um ou dois, eu lembro que eram nomes grandíssimos, como Casemiro, que tava em ascensão, o Selbit, Alan Zoca, Felipe Neto, enfim, muitos desses influenciadores falaram que era da esquerda e que iam votar no Lula. Tudo bem, todo mundo aqui pode ter sua opinião política, e a justificativa que muitos deles usaram é que lá na época da pandemia, Bolsonaro, ele meio que tava nem aí pra nada, tá ligado? Não queria que as pessoas tomassem vacina, meio que tava debochando, e realmente, Bolsonaro, ele vacilou muito lá na época da pandemia, não tem como negar isso daqui. Então muitos desses acabaram usando, sabe, essa narrativa, e esse é um dos motivos, assim, para votar no Lula. Eu lembro que uma pessoa que foi bastante comentada, inclusive, mano, eu já fiz alguns vídeos falando a respeito disso, foi o Alan Zoca. Ele, em uma live, ele se pronunciou e disse que ele votaria no Lula porque ele tinha perdido um parente lá na época da pandemia. Na live até ele começa a chorar, fala de algumas coisas, enfim. E eu acho que todo mundo aqui já sabe disso, né? Só que agora, quando a gente olha pra 2024, depois de alguns anos que o Lula foi eleito, a gente vê que o governo, mano, ele tá piorando cada vez mais. É imposto sobre imposto, a gente pagando absurdo na gasolina, e agora o dólar tá a 6,10. Cara, nem com o Bolsonaro chegou esse valor. Naquela época, mano, vários influenciadores, principalmente o Felipe Neto e vários outros aí, sempre ficava falando disso, falando de quão ruim tava o Brasil financeiramente, e que o Bolsonaro ia afundar cada vez mais aqui no nosso país. Aí beleza, passou o tempo, o Lula foi eleito, depois de tantas merdas que o Lula faz junto com o Haddad, os caras não falam absolutamente nada. Mano, o Felipe Neto, por exemplo, é um negócio inacreditável, tá ligado, rapaziada? Eu lembro que se Bolsonaro peidasse, ele já tava falando mal do cara. Aí o dólar agora tá R$6, e o Felipe Neto não fala nenhum A. E nem só isso, tá ligado? Várias outras coisas que esse governo atual já fez de errado, ele não fala absolutamente nada. E outra, não só o Felipe Neto, como também vários outros influenciadores. Até pouco tempo atrás eu tava aqui dando uma olhada no Twitter e eu vi que algumas pessoas estavam criticando o Alan Zoca justamente por isso, né? Muitas coisas erradas acontecendo com o governo atual e ele não falando nada. Então, algumas pessoas estavam defendendo o Alan Zoca, falando desse episódio aí que ele tinha mencionado naquela época na live, que a opção de voto dele seria o Lula porque ele tinha passado por alguns problemas na pandemia e que ele tinha perdido também um parente. E assim, eu entendo, eu tenho empatia com o próximo, então eu sei muito bem o que o Alan Zoca tava querendo se referir. Porque eu também perdi uma pessoa da minha família que era minha prima. Ela também era bastante nova. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer. Então, muita gente, quando vai criticar o Alan Zoca, meio que automaticamente é rebatido por algumas pessoas para defender o Alan Zoca falando disso daqui, né? Que as pessoas não têm empatia porque o cara votou lá no Lula porque ele tinha perdido um parente, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta bem sincera pra vocês. Será que essas pessoas lembram, mano, que o Lula lá naquela época, ele tava dando uma entrevista e ele disse com todas as letras que o Covid foi um presente da natureza? Será que as pessoas lembram disso? Se não, mano, eu vou colocar aqui e mostrar pra vocês apenas essa parte do Lula dizendo isso. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução
a determinadas crises. Assim, rapaziada, eu entendo perfeitamente que muitas pessoas aqui têm um lado, seja da esquerda ou da direita, mas vocês têm que abrir a mente, mano. Não importa se você é da esquerda e o cara do seu lado está fazendo merda, você tem que falar, você tem que comentar a respeito disso. É a mesma coisa se dá de quem é da direita. Se eu tô vendo uma parada da direita que é bastante errada, você tem que comentar e falar também. Não tem que ficar com o rabo preso com ninguém, cara. Então, eu entendo muito bem as pessoas que estão criticando o Alanzoca e também as que estão defendendo. Mas agora, nesse exato momento, seria bom mesmo que essas pessoas que já tinham demonstrado opinião política há um tempo atrás, comentasse de novo a respeito disso hoje em dia. Porque nada tá indo bem, cara. Desde a época lá quando ele começou a taxar todo mundo aqui, velho. Mano, é um absurdo pra você ter agora no computador, comprar algumas peças na internet. São valores assim extrapolantes. Vai comprar uma parada agora na gringa, lá no Japão, você não consegue mais. Antes você comprava umas paradas baratinhas, conseguia, sei lá, mano, ficar feliz com aquilo. Até alguns vendedores aqui que tinham algumas lojas, comprava de fora e revendia aqui no Brasil por, sei lá, uns 10 reais a mais, 5. Enfim, era um lucro, tá ligado? Hoje em dia, cara, até isso aqui as pessoas foram proibidas de ter. O dólar hoje batendo mais de 6,10 e um monte de gente que é da esquerda calado, porque é o lado dele que tá ali. Porque se fosse na época do Bolsonaro, mano, o que tinha de influenciador aqui chorando e falando um monte de coisa era um absurdo, rapaziada. Mas não, é o Lula que tá no poder, então eu vou fingir que nada tá acontecendo. E o mais engraçado é que em julho desse ano tava lá o Felipe Neto se gloriando, falando que o dólar com o Lula agora tá estável e tal, e bababá, papapó. Eu queria saber qual que é a opinião dele agora com o dólar a 6,10. E aí, Felipe Neto, vai ficar calado ou vai falar mais alguma coisa? Mano, é muito bom falar ou argumentar quando o seu lado tá aparentemente um pouco por cima. Mas quando ele não tá, as pessoas simplesmente somem. Felipe Neto agora eu acho que deve estar falando do Botafogo, né? Deve estar falando do Corinthians, sei lá, velho. Porque o Felipe Neto, pra quem não sabe, ele é assim. Quando tá acontecendo alguma parada muito séria aí no mundo, ou até mesmo no Brasil, ele finge que nada tá acontecendo. Principalmente quando o seu lado lá, o PT, está aliado àquilo. Vocês lembram muito bem o que aconteceu aí na época da Venezuela, né? Essa ditadura terrível que aconteceu lá. Que aconteceu não, que continua acontecendo por muitos anos. Infelizmente voltou a se repetir de novo. Vocês viram como que foi essas eleições? Quão sofrível das pessoas que moram naquele lugar. O Felipe Neto não falou um A, rapaziada. Um A, não falou nada. Por quê? Porque o Lula e o PT era aliado a quem? Ao Maduro, né? Cara, é muita hipocrisia, né, rapaziada? Eles literalmente só vão contra o sistema quando lhe convém. Se não tiver nada que seja favorável ou que favoreça eles, eles não vão falar absolutamente nada. Mesmo que isso aqui esteja prejudicando claramente o povo pobre brasileiro. Mano, é muita hipocrisia, né, gente? Fico vendo assim algumas coisas, velho, que, tipo, os caras acham mesmo que ninguém tá vendo aquilo, que vai ignorar. Cara, as pessoas, elas não esquecem, principalmente quando você é uma pessoa que fica cometendo esses erros direto. E aqui eu não tô nem falando assim do Alanzoca e mais do Felipe Neto, que a gente sabe como esse cara é. Se você for entrar nesse exato momento no Twitter, você não vê uma opinião dele falando a respeito da alta do dólar, ou que seja contra o governo, ou pelo menos umas críticas, o cara não faz, ele parece que, sei lá, velho, tem um medo, ou alguma coisa por trás dos panos deve acontecer, né, porque isso daqui não é normal. Até aquela palhaçada da Janja lá, xingando o Elon Musk, passando vergonha internacionalmente, o Felipe Neto ficou do lado dela. E olha que nisso daqui, cara, nem o Lula ficou do lado dela, só pra vocês terem uma noção, mano. Bom, rapaziada, mas é isso, não quero me estender tanto aqui nesse vídeo, acho que vocês entenderam qual que foi o conceito disso, é mais pra fazer uma crítica em geral a vários influenciadores que naquela época lá estavam se manifestando, dando sua opinião política e falando se era de esquerda ou de direita, enfim. Só que agora, em 2024, quando a gente vê vários erros cometendo e vários erros acontecendo com esse atual governo, muitos desses influenciadores não falam uma palavra sequer. É como eu falei antes, parece que os caras só vão contra o sistema quando lhe convém. Bom, mas é isso, agradeço a todos que ficou até o final desse vídeo. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais e também ativa o sininho. Abraço e até o próximo.